Doutora Semires, quanto tempo que você trabalha na área previdenciária? Eu trabalho na área previdenciária há mais ou menos uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. E durante esse tempo todo aí, o que que você pôde perceber que aumentou o seu sentimento e a paixão por essa área? A procura, né, dos clientes no escritório, a necessidade, porque nós vemos um corporativismo muito grande entre o INSS e o próprio governo, né? Então, a gente percebe aí assim que o INSS hoje ele está trabalhando contra a necessidade dos beneficiários, de quem tem necessidade. Então, cada dia que passa é imprescindível para o beneficiário, para o cliente, ter a orientação e a assessoria do advogado para que ele consiga obter os benefícios que ele está buscando. Ou seja, o INSS, ele não quer de forma alguma ajudar as pessoas. Não, o INSS não quer ajudar, porque os indeferimentos que chegam nas nossas mãos hoje são indeferimentos assim totalmente sem fundamentação legal. Às vezes a documentação está toda, mesmo a documentação estando correta, o INSS ele ainda nega, né? Eu tenho um caso recente mesmo de que o cliente estava ele estava assim lutando para ter um benefício, buscando um auxílio doença por invalidez rural. Ele é segurado especial rural, Ela. né? Então ele estava buscando ali o auxílio doença porque tem diabetes e ele já teve uma parte do pé amputada, então ele usa uma prótese e isso tornou impossível ele trabalhar na parte rural, né? E aí ele já veio de várias cirurgias e ele vinha tentando desde 2019 obter o benefício. E o INSS, ele, há 15 anos ele mora na zona Desde rural, 2019 que desde ele estava tentando? 2019, isso. E mesmo com todas as provas, ele tinha toda a documentação em relação à doença dele, à incapacidade, não era, isso aí não tinha dúvidas. Porém, e ele mora na zona rural e trabalha, cria a família dele, ele tem todas as provas de que ele é um segurado especial há mais ou menos 15 anos. Aí ele mesmo fez o requerimento do benefício e o INSS vem negando, né? Negou o requerimento e ele tentou de outras formas. Segundo ele, procurou outros advogados e ele ficou sem o benefício desde 2019. Ano passado ele me procurou. Nós fizemos um novo requerimento, o INSS negou da mesma forma, falando que ele não tinha comprovação de que ele era um trabalhador rural, sendo que tinha toda a documentação. Certidão de nascimento da filha, que estuda na zona rural, casamento na zona rural, filiado ao sindicato rural, e o INSS simplesmente negou. Então a gente entende que o INSS não está preocupado, parece que é para cumprir meta. Nós como advogado temos essa sensação. Não estou afirmando porque eu não tenho provas. Ou seja, na prática, né, nós fazemos o quê? Nós pagamos o INSS, certo? Exatamente. E pagamos para no final não ter acesso a nada disso, porque eles querem te bloquear a todo custo. Exatamente. Esse cliente me procurou ano passado. Aí nós entramos, assim, o requerimento foi ele que fez, né? Ele me procurou, ele vem lutando desde 2019, só que ele só me procurou ano passado. Agora, completou um ano que nós demos entrada no processo judicial, ele passou por perícias, fizemos um processo bem feito, e semana passada fizemos a audiência de instrução e julgamento para comprovar que ele é um trabalhador rural, e não foi conciliadores ou auxiliar do juiz que fez, nessa audiência, que é raro também acontecer, nessa audiência, foi o próprio juiz que fez a audiência e ali mesmo ele já deu a sentença totalmente procedente. E nós conseguimos o benefício para ele desde 2019, que era a data do Cara, que, requerimento. que maravilha. A alegria desse cliente, então, foi lá nas Não, alturas. ele ficou super satisfeito. Ele vai receber desde o requerimento, né, que é desde 2019, e o perito ainda estendeu por mais um ano o benefício dele. O caso dele é de aposentadoria, mas o juiz, mas assim, a gente não consegue a aposentadoria logo de imediato. Ali você vai pedindo prorrogação do benefício, pedindo prorrogação, né, até o INSS e o juiz resolver aposentar, mas de imediato é raro. Cara, é um negócio um pouco absurdo, cara. Sim, Você passar sua vida inteira trabalhando e você ainda ter que comprovar que você realmente estava trabalhando. Até porque no INSS nós sabemos que tudo é prova.
né? Exatamente. Então, tudo é na base da prova. Então, assim, Exatamente. eu acho um extremo absurdo um Sim. negócio desse. Agora, me conta uma coisa aqui. Qual foi o caso mais emblemático, assim, que você teve aí na sua carreira previdenciária? Assim, são tantos casos que, assim, para lembrar agora, mas assim, tem vários casos. Eu tive um caso assim de uma senhora que. Não, eu vou contar um recente que teve agora, um senhor. Ele é pedreiro, né? Com 70 anos, e ele fez 70 anos trabalhando como pedreiro e ele era contribuinte. Nós não estávamos buscando para ele benefício assistencial, estávamos buscando benefício previdenciário porque ele era pedreiro. Só que ele ainda não tinha o tempo de contribuição necessário para aposentar. Ele tinha idade, mas não tinha o tempo de contribuição. Aproveitando aqui rapidamente, é o que muita gente precisa saber. Ter a idade, na maioria das vezes, e não ter o tempo de contribuição, Não. pode impactar seriamente aí para você receber o benefício. Exatamente. Você tem que ter a aposentadoria por idade, você tem que juntar os dois requisitos. Tem que ter a idade e tem que ter o tempo mínimo, que mulher são 15 anos e homem 20 anos. Isso aí foi alterado desde a reforma em 2019, né? Tá lá na emenda constitucional 103/2019, que a mulher, hoje ela tem que ter 62 anos, porque a partir de 2020, a reforma ela ocorreu em 2019, mas a partir de 2020, quem completasse 60 anos, aumentaria 6 meses. Por exemplo, lá em 2020, estava com 60, aí 60 mais 6 meses. Depois 60 mais um ano, né? Agora ficou 62. A mulher hoje, para aposentar, ela tem que ter 62 e 15 anos. Mas esses 15 anos, é importante frisar que esses 15 anos não é bem 15 anos. Você tem que ter 15 anos de contribuição válida. Porque às vezes você tem 15 anos, mas tem Então contribuição que são, não é são válida. 15 anos de contribuição válida. Válida, Se tiver intervalos aí no caso que pausou, que conta também? pausou, não conta, porque é o seguinte, são 180, a gente fala 15 anos, porque 15 anos é igual a 180 contribuições. Então, às vezes você, para ter 180 contribuições válidas, de repente você tem que ter 16 anos, 17 anos, porque, por exemplo, quem paga MEI, eu vou dar um exemplo, quem paga MEI, se você paga o MEI atrasado, aquele pagamento atrasado, ele não vai contar para carência, que é os 180 meses. Ele vai contar só como valor, mas como carência não conta. Caraca, meu, Brasil não é para amador. Não, não é. O Brasil não é para amador de forma alguma. E o que que acontece, cara? Uma coisa que me admirou bastante em você aqui agora foi justamente o seguinte, tá? O advogado saber exatamente qual que é a emenda, qual que é isso e qual é aquilo, é a prova que o cliente vai estar em boas mãos. Sim. Isso daí eu tenho absolutamente certeza. Porque lembrar disso de cabeça, devido a tantas regras que tem no INSS, é um negócio muito complicado. Porque eu tô lembrando aqui da parte constitucional, né? Porque é assim, ó, tem a emenda constitucional 103/2019 ela veio para alterar a legislação específica que é a lei 8.612, se não me engano. Não sei se eu estou falando correto. Agora, essa eu já não lembro muito. Essa emenda veio para mudar a legislação específica, né, da previdenciária. E só que fora, além da emenda constitucional, a lei específica, ainda tem as normativas do INSS que muda as portarias. Ela muda portaria. Hoje você tem uma portaria, amanhã você tem outra. Né? Então, para cada tipo de benefício, é muita coisa. Ou seja, todo momento o governo está criando leis aí para poder Isso. dificultar cada vez mais as pessoas de receberem o benefício. Exatamente. Hoje mesmo o beneficiário ele tem aí a facilidade do portal Meu INSS, né? Que hoje o cliente ele não precisa mais ir a uma agência previdenciária. Eu vou aproveitar para fazer uma pausa justamente sobre o seguinte. O que que acontece? Hoje, muitos benefícios, as pessoas podem ir diretamente no portal do meu INSS e fazer esse Isso, pedido. fazer o requerimento. Só que aí, o que que é importante vocês tomarem um cuidado absurdo? A maioria das vezes, e é o que eu sempre falei em vários vídeos aí no canal, que é o quê? A pessoa vai lá despreparada para pedir o benefício, ok? Justamente. Nessa que ela vai lá despreparada para poder pedir o benefício, ela vai e começa a preencher um monte de coisa. O que que o INSS vai fazer? Vai dar um presente para ela. Qual que é o presente, doutora Semires? O indeferimento. O indeferimento aí. Por quê?
quando a gente tenta fazer sozinho, às vezes, determinadas coisas, a maioria das vezes, se a gente não tem experiência com aquilo, a gente vai acabar se arrebentando todinho. Sim. Então, tem muitos benefícios, a maioria praticamente você consegue lá no INSS, no INSS pedir. Mas eu recomendo você, com a ajuda do advogado especialista, ter muito mais chance de você poder fazer isso. Sim. Porque você tentar fazer sozinho isso daí, você pode ter certeza, o INSS vai aproveitar de cada brecha, de cada detalhe, para poder dificultar cada vez mais a sua vida. Já aconteceu de pessoas fazerem sozinho aí e com base nisso daí ter um indeferimento e chegar até você? Como é que foi Isso isso? é corriqueiro, isso acontece todos os dias, porque o INSS ele já está indeferindo benefícios, como eu falei, sem fundamentação nenhuma, você não entende. Você vê o indeferimento, Você não sabe você não por sabe o quê, só tem um motivo. indeferimento. Simplesmente um indeferimento. Eles nem fundamentam também. Além de ser sem fundamentação legal, eles não indeferido, concluído, indeferido. Por exemplo, acontece de você fazer um requerimento, aconteceu comigo várias vezes, some do sistema. Às vezes a gente está fazendo algum. Eu trabalho assim, às vezes eu estou fazendo algum requerimento, eu costumo tirar prints da tela do requerimento e guardar, porque ele sai o comprovante. Né? Mas eu tiro prints da tela e guardo, porque às vezes você agenda uma perícia, aquela perícia some do sistema. Cara, peraí, você tá me falando que as pessoas estão agendando uma perícia e a perícia tá sumindo? Já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes. A perícia some lá do sistema e fica como se o cliente não tivesse agendado. Então, tem todas essas dificuldades. E hoje, com a facilidade do Dr. Google, né, o cliente vai lá, dá uma lida por alto e pensa, não, eu sei. Aí ele vai lá e faz o requerimento, né? Deixa eu só aproveitar para falar isso aqui, né? Muita gente, elas pensam o seguinte, que Google é médico. Elas pensam que Google vai resolver todas as informações. Gente, nada melhor do que alguém especialista na área para poder resolver. Você lê por alto alguma coisa lá do Google, você tem um entendimento superficial daquilo, Isso. ok? Mas quem vivencia a prática, que no caso é o advogado previdenciário, é completamente diferente. Completamente diferente. Hoje nós temos à disposição do advogado que o meu INSS ele tem a senha do cliente, etc., né, que o próprio cliente pode entrar lá. Mas nós temos também o INSS Digital, que é um portal somente para o advogado. Então, ali, qualquer prazo que o INSS precise para cumprir uma exigência e tal, o advogado vai ser intimado. E se o cliente ele mesmo fez o requerimento pelo meu INSS, talvez ele não consiga acompanhar. Às vezes ele fica esperando receber uma cartinha, não recebe, né, às vezes ele não consegue acompanhar, perde prazo. Ou seja, Então, o sistema que foi projetado para, na prática, ser um negócio para facilitar a vida dos outros, automaticamente esse sistema está dificultando a vida das pessoas. sim, e às vezes a maioria dos clientes também não consegue acompanhar. Às vezes chega um SMS, ele não vê. Tem clientes, muitos, principalmente se forem assim, pessoas mais idosas ou pessoas de pouca instrução, ela não tem um e-mail, ela não sabe olhar um e-mail, ela não acompanha. Então o INSS ele manda ali, né? Ah, é um cumprimento de exigência, aí ele manda no e-mail do cliente. Muitos nem vê aquele e-mail, né? Então aí perde prazo, é algo que acontece muito. Na correria do dia a dia, É, eu não vou mentir para você, porque às vezes chega mensagem, chega e-mail que, cara, eu não consigo ver. É o dia inteiro recebendo informação, hoje você está bombardeado de informação em tudo quanto é lugar, e às vezes você está conversando com alguém no WhatsApp, às vezes você está ali, você não consegue ver uma mensagem SMS. exatamente. Por mais que apite, a gente tem a mania de atirar aquele ali da tela automaticamente, e você acaba não vendo. Sim, e principalmente idosos, né? Hoje nós temos assim, o cliente idoso tem que ter um atendimento, É o mais é o afetado, mais né? afetado, a gente tem que ter uma atenção especial, você tem que ter ali até uma parte assim, você tem que dar atenção, né? E ele tem dificuldade com a tecnologia, né? Então, o idoso é o que mais tem dificuldade com a tecnologia. Ou seja, falando em idoso, cara, o idoso realmente, ele se sim, ele vai precisar do advogado previdenciário. Sim, Ele vai precisar do advogado previdenciário, por quê? Com o advogado previdenciário é que realmente vai ajudar ele, porque às vezes tem detalhes dentro do sistema do meu INSS que vai passar despercebido, ok? E ele não vai conseguir ver de forma alguma. sim, com Ok? certeza. Só que aí muita gente pensa, não, é só eu ir lá e fazer o pedido sozinho, igual às vezes tem salário maternidade, tudo isso. Não, gente.
ok? O que acontece é que você precisa, 90% das vezes, o governo ele quer que você não receba o benefício. A verdade é essa, porque quanto mais dinheiro tiver para o governo, melhor o cofre do governo, Sim, sem com sombra de certeza. dúvida, não é verdade? É verdade. E nós temos uma cultura também, é preciso, assim, essa cultura nossa precisa ser mudada também em relação ao advogado, né? Porque, no geral, as pessoas têm uma cultura de que, o advogado só quer ganhar meu dinheiro, né? Eu não preciso do advogado, eu tenho ali o portal INSS e eu não preciso porque o advogado só quer ganhar dinheiro. Então, isso é algo cultural também que precisa ser mudado na sociedade, Então, né? ó, vou te dar um exemplo aqui que é o seguinte, ok? Eu, na prática, consigo, na teoria, quer dizer, vamos lá para a Aham. teoria. Na teoria, eu consigo construir uma casa. Automaticamente seria o quê? Botar o tijolo e passar o cimento, ok? Mas eu tenho absolutamente certeza que, como eu não tenho prática com nada, primeiro vento que batesse na minha casa, ela ia cair sem sombra de dúvida. Sim, Então, por isso que qualquer área você precisa de um especialista para poder te qualquer ajudar, área. querendo ou não, certo? O especialista certo, o advogado previdenciário certo, vai ajudar você a justamente a poder fazer o que é certo. Eu vou te dar um exemplo aqui, saindo um pouquinho do previdenciário, mas é um exemplo muito prático que acontece muito. É contrato. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, as pessoas vão lá na internet, baixam um modelo de um contrato, não sabe quais são os requisitos para aquele contrato, se futuramente ele precisar sofrer uma execução, para ele ter a validade de um título executivo. Aí as pessoas vão lá, baixa da internet, preenche, ok. Aí aquele contrato não deu certo por algum motivo, aí quando ele chega com aquele contrato super mal feito lá para o advogado, você já tem dificuldades para tentar resolver. Porque ele baixa da internet e pronto. Né? Ali ele não tem, ou aquele contrato ele não está com os requisitos preenchidos conforme a lei. Então é algo muito Caraca. cultural. A pessoa não quer pagar, chega lá, ele não quer pagar R$ 500, por exemplo, deve ser um contrato muito simples, ele não quer pagar R$ 500 para o advogado elaborar o contrato. Então, aí as pessoas têm uma questão de achar assim, não, eu preciso somente de um reconhecimento de um cartório. Um reconhecimento de firma no cartório não valida um contrato para uma execução. E as pessoas não sabem disso. Aí quando ele chega e fala assim, olha, esse contrato seu aqui, ele não tem validade jurídica. Tá Aí cheio de gera. cláusula ali com problema. Exatamente. Cheio de cláusula com problema que Exatamente. acaba fazendo o quê? O juiz anular cada É, detalhezinho. exatamente. Então, aí quando o cliente chega para você com aquele contrato ali, chega com um problema imenso. Ou seja, é o famoso eu sei e depois eu já não sei o que fazer. Exatamente. Ok? Na prática, eu sei, não, eu sei, pode deixar que eu sei. Mas depois, quando vier um problema, eu já não sei o que eu sei, o que eu vou fazer. Então, Exatamente. essa, infelizmente, é um grande problema, né? Isso. Bom, doutora Semires, vamos lá. Seguinte, a advocacia previdenciária, ela tem uma importância absurda para tudo, toda pessoa aí no Brasil inteiro. Como é que você vê a advocacia previdenciária daqui a alguns anos? Eu vejo a advocacia previdenciária crescendo muito, né, com o passar dos anos. Em relação ao futuro, assim, sendo bem franca, eu vejo que está incerto devido ao momento político e econômico que nós estamos passando, né? Inclusive, esse rombo que teve aí nos cofres públicos, que era o dinheiro do INSS, que eu acredito que muita gente está sabendo, inclusive aproveitando a oportunidade aqui, tem muitos clientes que estão pagando aí há Claro, é claro que 3 você vai anos. poder falar disso daí com o maior prazer. Isso. Aquelas. Teve clientes aí que estavam pagando há 3 anos, 4 anos, valores para sindicatos que nem existem, que foi aí que foi descoberto, né, a corrupção nesse sentido, que vem lá do governo, né, do governo federal, pessoas do governo. Então, assim, quem quiser a restituição desse valor, o INSS estava disponibilizando, só que não era o valor correto e nem corrigido. É importante, Então, dando uma pausa aqui. dando uma pausa. Eu fui de um assunto Quem para o outro, tava mas. com problema no INSS, É, ok? Doutora Semires vai falar aí agora, tá? Que é o seguinte: quem tava com problema, tava tendo desconto aí do INSS por conta daquela fraude ali, o que que acontece aí? Pode fazer o quê? pode procurar um advogado para entrar com a devolução do valor corrigido. Aí. E o advogado que a pessoa entrar, como é que vai funcionar essa questão dessa devolução desse dinheiro? A gente entra com o processo, com o processo contra a União, né? E aí, no momento correto, eles fazem a devolução.
E tem possibilidade do cliente ganhar um valor a mais por conta dessa, eu não vou dizer maracutaia, né? Fraude mesmo, né? Fraude mesmo? Corrupção, né? Tem Tem possibilidade? possibilidade. Primeiro que a restituição desse valor vai ser corrigido, né? Porque tem clientes que está sendo descontado. É porque lá no demonstrativo de pagamento dele vem como se fosse sindicato. E como a maioria dos clientes não observa, vem descontando 3, 4 anos. Tem casos aí que tem 5 anos. 3, 4 3, 4 anos de anos. desconto Vem com, de senhores, senhorzinhos aí, senhorzinhas sim, como se aí, fosse sindicato, né? Então, muitos clientes nem observaram. Aí, agora que foi descoberta a corrupção, né? Até de um secretário aí da União, que estava aí no meio dessa corrupção, administrando aí um sindicato grande, que abrangia sindicatos pequenos, né? E pegava os dados do beneficiário, do aposentado, e já lançava lá como se ele fosse obrigado a pagar sindicato. E não tem nada a ver, né? Ele nunca tinha se inscrito em sindicato nenhum e vem os descontos, né? Então aí entra com o processo pedindo a restituição. Então aí voltando ao assunto lá da previdência no futuro, a advocacia previdenciária ela tem um futuro muito bom, né? A questão e promissor. A questão hoje são só as incertezas políticas e econômicas, né? Que isso aí pode resultar em uma demora maior do cliente receber valores que já foi ganho na justiça, pode demorar mais, né? Porque nós estamos passando por uma crise muito grande. Então, nós não sabemos como que vai ficar essa situação, mas, inclusive por conta, né, dessa situação, dessas fraudes constantes que nós estamos sofrendo aí no nosso país, cada dia vai precisar mais, o cliente vai precisar mais de um suporte do advogado. Exatamente. Então, assim, o cliente hoje, é aquilo que eu falei, se ele entra com o processo sozinho, a maioria das vezes ele se arrebentar é grande, Sim. ok? Agora, quando você entra com a ajuda do especialista, muda completamente. Sim, tem uma outra questão também, não dá para falar, assim, eu vou falar de uma forma bem genérica, mas, por exemplo, a partir do momento que você aposenta, você tem ali 10 anos, você tem até 10 anos para. Porque, assim, às vezes o cliente procura diretamente o INSS, e pode ser que por uma questão de falta de informações no CNIS dele, algum lançamento que foi feito errado pela empresa que ele trabalhava, pode ser que ele aposenta com um salário menor do que ele teria direito. Para quem não conhece, né, para quem tá por fora um pouquinho, o CNIS é o que mesmo? O CNIS é o extrato de contribuição do cliente, porque toda contribuição dele, seja através de empresa, seja como empregado, seja como empregador, seja como contribuinte individual, que é aquele que pega o carnezinho e paga, né? Cada pagamento vai ficando ali num extrato dentro do INSS, chama CNIS, é o extrato de contribuição dele. Todas as contribuições ficam lá. É como Só se fosse um que extrato do banco. como se fosse um extrato do banco. Só que o que mais tem também são erros. Às vezes, por que que antes do cliente, outra importância do cliente procurar o advogado? Porque quando o cliente fala, eu completei a idade, ou completei meu tempo de contribuição de trabalho, agora eu quero aposentar. É importante a gente fazer toda uma análise do CNIS, porque tem contrato de trabalho que fica em aberto, aí ele perde esse tempo, né? Tem contrato de trabalho que está na carteira de trabalho, mas não está lá no CNIS. E o INSS ele só vai computar o que está no CNIS. Às vezes a gente tem que pegar o tempo de contribuição dele que está na carteira e entrar com processo administrativo e pedir para incluir aquele tempo. Tem cliente que pode perder muito tempo, que está na carteira de trabalho, E ele precisa mas. contribuir de novo, no caso? Não, Como é ele que não é? precisa. Se tiver na carteira, está garantido. Né? Só que, por exemplo, às vezes uma empresa contratou, ele trabalhou 5 anos, a empresa nunca repassou para o INSS a contribuição dele. Aí não vai ter nada registrado lá no INSS. Caraca. Só que a culpa não é dele, a culpa é da empresa. Ele não paga por isso. Só que o advogado tem que entrar com processo perante o INSS para incluir esse tempo de contribuição, para somar no tempo de contribuição dele. E às vezes, se o cliente for direto no INSS fazer o requerimento, o INSS não vai fazer essa busca, não vai fazer essa inclusão por si só. Aí o advogado é que tem essa visão. Ele pega a carteira de trabalho, pega os carnezinhos e olha tudo. Aí a gente vai conferir se toda aquela contribuição que ele tem no documento se está lá no CNIS. Mas os erros mais comuns faz o INSS negar o benefício. Falta de documentação.
Falta de documentação é um dos erros mais comuns. Inclusive, relatórios médicos, atestado médico. Às vezes o cliente leva o documento incompleto. Quando ele é orientado pelo advogado, nós orientamos, você vai pegar o atestado médico junto com o relatório. Às vezes nós mandamos, eu tenho o costume mesmo de mandar, eu mando para o cliente, eu faço um comunicado para o médico, né, falando o que a gente necessita que conste no relatório, assino como advogada e às vezes eu mando para o cliente. Porque às vezes o relatório vem incompleto, então um dos maiores erros é a documentação incompleta, é, falta de um atestado e um relatório bem feito. São esses erros aí que faz Eu acho que o principal erro é o cliente, mais uma vez, tentar fazer sozinho, né? Esse é o principal erro. Outra questão também que já ocorreu várias vezes, o cliente, principalmente quem faz contribuição individual ou pelo MEI, né? Que tem muitos trabalhadores que são MEI e a pessoa está com a contribuição em atraso. Aí ele está com a contribuição em atraso, ele vai fazer uma cirurgia, ou ele adoece, ele acha que ele vai conseguir o benefício. Não consegue. Então, muita gente é importante saber, por exemplo, quem abriu uma empresa, um MEI, né? Aham. E ele ali não está pagando aquilo ali normalmente, né? Aquilo pode impactar dele receber o benefício? Pode, principalmente se ele fizer o pagamento atrasado. Se ele fizer o pagamento do MEI atrasado, não vai contar como carência. Então, você que abriu um MEI aí, né, e você não está pagando, tá? Só um detalhe, quando você quiser algum benefício do INSS, toma Você cuidado que você não pode receber isso daí. não vai receber. Não vai Não, receber a maioria das vezes. você pode estar pagando todos os meses. Tá lá pago todos os meses, mas se tiver em atraso, não está contando como carência. Bacana, bem legal. O que que muda na vida de um segurado quando ele procura um advogado previdenciário aí? E conta esse detalhe para mim, porque isso aqui é importante, as pessoas precisam saber disso. O que muda na vida dele automaticamente são as chances dele ter o benefício deferido. Isso é o que muda. A chance vai de 10% para 70%, 90%, até 100%. Ou seja, ele fazendo sozinho, chance de 2%, né? Porque ele pode não ter o conhecimento ali de colocar a documentação correta, prazo. Prazo é muito importante, né? Se você perder uma perícia, por exemplo, você perde uma perícia, você perde tudo que você fez, você tem que começar do zero de novo. Agora eu vou só aproveitar para falar o seguinte: você que está vendo esse vídeo aqui de qualquer lugar do Brasil, você está com problema com o INSS ou você vai iniciar pela primeira vez aí o seu processo, tá? Vai pedir o seu benefício pela primeira vez, tá? Entre em contato com a Megaprev, que nós temos acesso aí aos melhores advogados do Brasil, tá? Que são advogados especialistas justamente em resolver problemas de pessoas aí que vão dar início em algum procedimento do INSS, pessoas que o INSS já negou também, tá? E a doutora Semires, ela tá dentro aqui da nossa plataforma também. Sim, com certeza. Então, assim, você em qualquer lugar do Brasil, nós temos advogados que são cadastrados dentro da nossa plataforma e a gente vai entender o seu caso, primeiramente, e te colocar diretamente na mão desse advogado para resolver esse problema seu aí, sem sombra de dúvida. Tem um assunto muito importante que eu quero saber aqui agora, eu acho que grande parte das pessoas aí no Brasil inteiro quer saber também, né? Quais são as principais regras aí da aposentadoria depois da reforma? Me dá um exemplo aí. Uma das principais mudanças foi idade e tempo de contribuição, né? E a principal dela é que antes mulher aposentava com 60 anos e 180 contribuições válidas, né? A gente fala 180, a pessoa fala 15 anos, mas ela tem que, não adianta ser 15 anos, mas ter furos, né, no meio dessa contribuição. E então hoje a mulher ela precisa ter 62 anos de idade e 180 contribuições válidas, né? No geral, a gente fala 15 anos. E o homem, ele tem que ter 65 e 20 contribuições válidas. 20 não, e 20 anos de contribuição 20 válida. anos de 20 contribuição. anos de contribuição válida. Ou seja, a mulher é mais que o homem, no Não, a caso, mulher menos no é caso, é menos, isso. 62, né? Hoje é 62 anos. E 15 anos de contribuição. E o homem, 65 anos e 20 anos de contribuição. Ah, sim, agora eu entendi. E tem que ser válidas, né? Então, agora, se é válida ou não, aí eu volto a falar sobre o CNIS. O advogado tem que pegar o CNIS dele e analisar para ver quais as contribuições que são válidas. Isso aí entra também a questão de planejamento previdenciário.
Vamos falar de duas coisas aqui, né? O que que seria uma contribuição que não seria uma contribuição válida? O que que seria uma contribuição que não seria uma contribuição válida? Contribuição em atraso. Ela já não seria, ela já não contaria para carência, que é para o tempo de contribuição. Ela até conta para o valor, mas ela não conta como carência. Carência é o tempo, né, de contribuição. Bacana. E para a gente falar agora, você tocou nesse assunto, né? Qual que é a importância do planejamento previdenciário para as pessoas aí, a maioria das vezes? Porque muitas pessoas no Brasil têm nem ideia do que é um planejamento previdenciário. Sim, As pessoas elas só imaginam, quando eu chegar nos 60 anos, eu vou estar aposentado. E isso é uma cultura que está enraizada no Brasil há muito tempo, exatamente. certo? Então, assim, na prática, o que que o planejamento previdenciário vai ajudar essas pessoas aí? O planejamento previdenciário é justamente para você saber como que você, qual é o seu futuro financeiro após a aposentadoria, né? Porque ali você pode calcular, você pode fazer um cálculo de qual valor vai ser sua aposentadoria, você pode pegar as suas contribuições anteriores e o que você contribui hoje e fazer uma média de qual valor será da sua aposentadoria, se você vai sobreviver com aquele valor. Se, por exemplo, você falta aí a metade do tempo de contribuição ainda, você tem uma chance de melhorar o valor que você vai receber de aposentadoria no futuro, né? Olhar se você está contribuindo da forma correta, porque talvez você ache que está contribuindo da forma correta, mas não está, você está perdendo tempo e dinheiro, né? Pode ser feito também uma análise, por exemplo, a pessoa fala assim: ah, eu quero aposentar no teto, né, no teto do INSS. Só que às vezes o valor que ele vai pagar, Só aproveitando, o teto do INSS é quanto, mais ou menos? de cabeça eu não sei, mas eu posso te falar agora. Quer ver? O Olha aí, teto vamos hoje. saber quanto que é o teto do INSS. O que que seria Isso. esse teto, né? Seria o valor máximo que você vai receber, né? Então, Hoje o assim, teto, se eu na sua vou. cabecinha você tá aí querendo receber aí ao menos uns 15 mil reais, doutora Não, Semires não, vai falar hoje, aqui agora. hoje o teto é 8.157. É. 8.157. 8.157 é o teto do INSS, para quem contribui no regime geral, né, que é o INSS. Então, assim, o planejamento previdenciário é justamente para você saber qual vai ser o seu futuro ali, o que, que você vai receber. Se você está contribuindo da forma correta, às vezes você tem uma expectativa de renda depois da aposentadoria e uma expectativa totalmente errada. E nós fazemos também nesse planejamento, a gente faz ali uma previsão de quanto você vai investir durante tantos anos e quanto que você vai receber dentro da expectativa de vida do brasileiro. De repente, você vai investir um valor muito maior e o seu retorno vai ser menor. Então tem que fazer essa análise. Caramba, então ela pode pagar um valor e o valor que ela vai receber é bem menor Bem depois? menor do que o que ela contribuiu. Então depende muito. O planejamento é isso. Né? É você ver se o que compensa. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero receber no teto. Aí ela vai contribuir com um valor altíssimo. Só que o tanto de tempo que ela vai contribuir, aí você pega a idade que a pessoa tem hoje, e aí a gente pega a expectativa de vida do brasileiro. Né? Aí você vê se dentro daquela expectativa de vida, se o valor que ele vai receber compensa. Às vezes você vai fazer uma contribuição ali de 500 mil, né? Somando ali ao todo, até você aposentar, você vai fazer uma contribuição de 500 mil. Só que o tempo que você vai ficar aposentado, você vai pegar 200 de volta. Então, Ou seja, uma matemática que não tem que ser bem feita, tem porque senão não exatamente. compensa de forma Não alguma. compensa. Não compensa. Interessante. Agora, uma coisa muito importante é a questão aí sobre o BPC Loas, né? Certo. O que que acontece? Quais são as situações que o BPC Loas, no caso, ele pode ser a única alternativa para uma família, né? Porque às vezes a pessoa está mirando a aposentadoria, ok? Mas será que o BPC seria o melhor caminho para ela ali naquele momento? Como é que funciona? Sim, aí nós vamos explicar a diferença entre benefício previdenciário e benefício assistencial. Benefício previdenciário, ele só é concedido para quem contribui com a Previdência. Agora, o LOAS, o BPC, ele é um benefício assistencial. Ele é um benefício assistencial que ele é oferecido pelo governo para pessoas que não têm condições de sobreviver ou de manter a sobrevivência da sua família. Ou seja, quem é a pessoa que tem direito? O idoso, a partir dos 65 anos, que comprova que não tem como prover o seu próprio sustento, ou pessoas com deficiência.
O BPC pode ser por incapacidade temporária ou incapacidade permanência, né? Permanente, ou para o idoso acima de 65 anos que não tem outra forma de prover o seu sustento. Então, ele é um benefício assistencial. Tanto é que o BPC, ele não gera pensão, ele não gera pensão por Ele morte. não gera pensão por morte, então. Não, porque ele não gera pensão por morte, até porque a pessoa que recebe o BPC ela não contribui para a Previdência, e você não tem 13º também. A A aposentadoria já tem o décimo aposentadoria tem o terceiro. 13º. É aposentadoria, auxílio-doença por invalidez, tudo isso você tem direito ao 13º. Agora, já o BPC não, porque ele é um auxílio, ele é um benefício assistencial, é uma assistência que você está recebendo do governo federal. Agora, o que é benefício previdenciário, aí sim você tem o 13º. Quem recebe, o beneficiário que recebe esse benefício previdenciário, se for aposentadoria, ele falecendo, vai para o cônjuge ou para algum filho dependente financeiramente, né? Então é isso. Bacana, show de bola. Tá bem difícil de inserir isso na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas não querem pagar por um planejamento. As pessoas não querem pagar por um Não quer planejamento pagar previdenciário porque pelo elas não planejamento, entendem o não que que é. entendem o que que é. Mas, assim, é algo muito importante. A pessoa pega. E o planejamento, ela é um documento, porque o que que a gente faz? No planejamento, a gente analisa tudo que a pessoa tem, tudo que está faltando para ela aposentar daqui 5, 10 anos. Então, ela tem esse tempo para poder organizar e preparar. Ou seja, é um check-up completo da vida da Da pessoa vida para ela previdenciária. poder, no caso ali, ter muito mais chance de ingressar com benefício ali no INSS e E ter o mais, teto, né, no isso, caso. e mais Ter a chance de ter o compensativo. teto no E caso. tem uma outra questão, se a gente faz o planejamento previdenciário, dependendo do tempo que falta e das contribuições, às vezes, baixas que ela fez, a gente fala assim, olha, para você não compensa. A gente mostra com cálculo que não compensa ela fazer uma contribuição alta. Às vezes ela vai fazer a contribuição mínima ali só para manter a qualidade segurado. Caso ela fique doente, ela receba ali um auxílio-doença só, né? E falando aí, no caso, em auxílio-doença e tudo isso, qual que é a diferença entre auxílio-doença e, no caso, aposentadoria por invalidez? A diferença prática ela é bem simples. A diferença principal é que o auxílio-doença ele é um benefício pago por uma incapacidade temporária. Uma incapacidade ali, passou pelo médico, pelo perito, a pessoa vai se recuperar e tem total condições de voltar para o mercado de trabalho. Já a aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria por incapacidade permanente, não tem mais como ela voltar para o mercado de trabalho. Então, aí ela é uma aposentadoria por invalidez, porque foi constatada, foi periciado, a pessoa não tem mais condições de exercer uma atividade laboral. Ou seja, ali na aposentadoria é realmente aposentadoria, ela vai se Vai se aposentar. aposentar e ela não pode mais exercer nenhuma atividade laboral e que gere renda. E ela vai ficar só com a aposentadoria por invalidez. É possível hoje receber o INSS, receber algum benefício do INSS mesmo estando trabalhando aí? Como é que Sim, é possível receber alguns benefícios mesmo trabalhando. Um desses benefícios que a pessoa pode receber mesmo trabalhando, pensão por morte, né? pensão por morte Pensão então é por possível? morte é possível, né? A pessoa está recebendo uma pensão porque o cônjuge faleceu, ela recebe aquela pensão, mas ela pode continuar exercendo o trabalho dela e ela ainda pode aposentar e ficar com os dois benefícios, com a pensão e com a aposentadoria. Cara, ou seja, muitos brasileiros hoje não sabem que mesmo trabalhando ainda é possível receber um benefício do INSS. Isso, exatamente. Agora, o que eu acabei de falar que no caso da aposentadoria por invalidez não pode trabalhar. Aposentadoria por invalidez não pode trabalhar. Aposentadoria especial também, você não pode trabalhar naquela mesma função, por exemplo. Aposentadoria especial, o tempo de contribuição é reduzido, né? Então, depois que ela aposenta, ela não pode mais exercer aquela mesma profissão, porque ela exercia uma profissão de risco, insalubre, né? Então, ela aposentou justamente porque era uma profissão insalubre. Então, ela não pode aposentar e continuar trabalhando. Agora, uma aposentadoria por tempo de contribuição, o funcionário trabalhou 35 anos, 30 anos, 35 anos e aposentou. Ele pode continuar trabalhando e recebendo aposentadoria. Doutora Semira, se você fosse dar um conselho hoje, o que que você falaria para todo mundo que vai dar entrada em algum benefício do INSS? Procure um profissional experiente e de sua confiança para que te auxilie, para que você para que você não possa ter percas nem a curto prazo e nem a longo prazo.
E vale muito a pena fazer o planejamento previdenciário? Vale muito a pena você fazer o planejamento previdenciário. Você que já está aí com seus 50 anos, até antes também compensa, porque tem gente que aposenta muito novo, né? Às vezes você vai aposentar por tempo de contribuição, né? Por tempo de trabalho, e está perto de você aposentar, compensa você fazer um planejamento. Eu volto a falar algo que eu acho que eu falei no início. Principalmente quem registrou carteira há muitos anos atrás, tem muitos vínculos na carteira de trabalho que não está no CNIS. A gente até hoje pega muitos casos dessa forma. Aí aquele vínculo que está registrado somente na carteira de trabalho, mas não foi colocado no CNIS, ali vai diminuir seu tempo de contribuição. Então é aí onde entra a importância também do planejamento previdenciário, porque o advogado vai fazer o planejamento previdenciário, um exemplo, falta 10 anos para você aposentar. Então você tem um tempo para acertar essas pendências. Quando chegar o dia de você aposentar, tá tudo certinho. É só dar entrada no requerimento. Caramba, informação importante que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Não sabe. Sem sombra de dúvida. E o canal da Mega Prep tá Isso. trazendo essa informação aqui para esse É, pessoal. às vezes você vai dar entrada no seu requerimento, aí o INSS traz uma devolutiva para você com muitas pendências para cumprir a exigência. E o prazo dali para cumprir a exigência é 30, 60 dias. Você não vai dar conta de fazer cumprir todas as exigências que ele quer, porque você não sabe onde está documento, não sabe onde está a carteira de trabalho. Falando de exigência, falando de documento, hoje, né? Quais são os documentos indispensáveis aí para as pessoas pedir a aposentadoria? Carteira de trabalho, inclusive um conselho que eu dou para os meus clientes: você que tem aquela carteira antiga de papel, não jogue fora, porque hoje tem-se a carteira de trabalho digital, mas acontece muito de, como é sistema, não dá para confiar 100%, aquela carteira digital pode acontecer de perder as informações ou todas as informações que está, principalmente quem tem carteira de trabalho antiga. Guarde a sua carteira de trabalho, porque aquilo ali pode ser a garantia da sua aposentadoria. Ou seja, o pessoal aí que aderiu à moda do digital, é muito importante guardar a carteirinha velha também de trabalho. Sim, guarde seus contra-cheques, guarde os seus contratos de trabalho. Quem pagou aquele carnezinho para o INSS, mesmo que seja antigo, guarda seu carnezinho do INSS, não joga fora, porque muita coisa não estará no sistema. Isso aí são experiências, são pessoas que chegam no nosso escritório no cotidiano, né? Mas eu trabalhei em tal empresa, aí eu mostro para o cliente, falo, mas não está aqui no seu CNIS. Aí ele tem que trazer a prova. A prova é o carnezinho, é o contra-cheque, é a carteira de trabalho, é o contrato de trabalho. Caramba, então muita gente aí, né, sendo orientada a fazer o quê? Abandonar, né, o documento de papel e Sim, no final tá entrando uma baita de uma furada aí, porque o INSS sim. pode sumir com essas informações de uma hora para outra. Porque tem uma questão também que às vezes é problema de empresa. Por exemplo, às vezes você tem um contrato de trabalho que às vezes a empresa não pagou a contribuição, não fez a contribuição previdenciária, ela assinou sua carteira, deu baixa, mas ela não fez a contribuição previdenciária ao longo do contrato de trabalho. Não vai aparecer lá, não é nem culpa do INSS, ela não pagou, só que isso não tira o direito do trabalhador de contar como carência e como carência e como valor. Não tira o direito. Ele só precisa constar. Aí isso o advogado consegue fazer através de um processo administrativo. Ou talvez até judicial. Só que a gente precisa provar que ele trabalhou naquela empresa. Tem muitos casos que a empresa já faliu. Você não tem como mais entrar em contato com a empresa. Só que só o fato de estar registrado na sua carteira de trabalho, a gente consegue inserir isso no seu CNIS. E somar como tempo de contribuição. Caraca, que informação importante. É. Top. Agora, vou te fazer uma perguntinha aqui que eu acho que uma porrada de mãe no Brasil inteiro quer saber isso, né? Como é que as mães podem dar entrada no salário maternidade? É bem simples, na verdade não é complicado, né? É bem simples. Você precisa estar segurada, você precisa ser um segurado da Previdência, e para ser um segurado, o que é que você precisa? Precisa ter contribuição. Agora, em relação ao salário maternidade, até pouco tempo, inclusive isso está na legislação específica, você precisava ter no mínimo 10 meses de contribuição como carência para você ter direito ao salário maternidade. Porém, o STF, em decisão recente do STF, foi decidido que se durante o período da gestação você tiver uma contribuição válida, já gera o direito
ao salário maternidade. Uma Uma contribuição só, ou contribuição. seja, a mãe contribuiu uma única vez, Sim, ela tem direito. é isso que ela tem que observar. Se ela conseguiu, contribuiu pelo menos uma única vez durante. Isso é válido, sim, às vezes, para mães que ficou gestante e não trabalhava, não tinha nenhum vínculo. É que tem que olhar também. Às vezes ela engravidou, mas tem pouco tempo que ela saiu do trabalho. Ela tá dentro do período de segurado. Então tem que analisar. O que é chamado, no caso, o período de graça. Período de graça, exatamente. Então a gente vai olhar. Agora, se ela não tem nenhuma contribuição recente e tal, e durante o período de gestação, só que geralmente esses pedidos tá tendo que ir para a via judicial, tá? Mas também não demora muito. Se ela tiver pelo menos uma contribuição, for comprovada que ela teve pelo menos uma contribuição durante a gestação, ela já consegue. De qualquer maneira, o que que dá pra gente entender, né? Que grande parte das pessoas vão precisar de uma hora ou outra entrar na via judicial, isso aí sem sombra de dúvida. Sim, com toda certeza. Que é um negócio incrível. Hoje você tem 10 anos de experiência aí na área de advocacia previdenciária. E que eu considero assim, até hoje eu ainda considero que eu ainda tenho muito que aprender, né? Mas assim, a gente vê a diferença de 10 anos atrás, de 5, de 2, de 3 anos. Mas se você tivesse que dar um conselho hoje para o advogado que está começando na área previdenciária, qual que seria? Assim, um dos conselhos para o advogado iniciante tem que estudar sempre, até porque as normativas, as portarias do INSS, elas mudam com uma frequência muito grande, é O muito tempo rápido, inteiro, o né? tempo inteiro, né? Algo simples, que é a própria plataforma do INSS, você entra hoje, ela tem uma interface, você entra amanhã já tem outra, totalmente diferente. Então, você tem que estar se atualizando sempre, tem que estar por dentro das jurisprudências, né, que é dos entendimentos, porque muda muito. Você não fica ali fixo. Um caso mesmo, hoje, o autista, ele tem direito ao BPC, né? Dependendo da AI, vai depender. Prossiga que o povo quer saber disso. E- Prossiga. Prossiga que o povo quer saber sobre isso daí também, porque tem muita pessoa, né, com autismo, né? Isso. E dá direito, que eu já ouvi falar, Dá obviamente dá direito. direito. Hoje a criança autista, ela tem direito. Só que o que vai ser analisado? Vai ser analisado a renda da família, né? Vai ser analisado a renda da família, se ela se enquadra na renda que pode receber o BPC. E o que você precisa ter é o diagnóstico, né? Então, a criança tendo o diagnóstico, você comprovando a necessidade desse auxílio, que o BPC, volta a dizer, é um auxílio assistencial, a criança tem direito. Outro caso que a gente vai falar pouco, mas assim, eu estou falando dentro da necessidade do advogado estar atualizado dentro, porque o autismo hoje ele não está dentro da legislação, né? Isso é algo que é uma situação social, né, que nós estamos vivendo hoje. Muitas crianças com autismo, então, isso ainda não é algo que está lá dentro da legislação. Então, como o autismo ele não é uma doença, mas assim como o BPC ele pode ser concedido para pessoas com doenças graves, ele pode também ser concedido para criança com esse transtorno do espectro autista, né? Outra situação também, visão monocular, né? Os juízes já estão entendendo que tem direito, né, Visão monocular também dá também, direito. dependendo da situação, do grau de visão da pessoa, aí tudo tem que passar por perícia, laudos médicos, perícia. Também muita gente já está conseguindo, né? Cara, tem uma Então, porrada de pessoa no Brasil inteiro que tenho absolutamente certeza que não tem ideia do tanto de benefício que essas pessoas podem ter acesso. isso. Então, a importância da informação aqui hoje é um negócio absurdo. Tem muito benefício aí para muita gente, só que, óbvio, você precisa brigar por causa desse benefício. Sim, não é fácil. Chegou lá, deu requerer. Assim, como eu falo, o INSS ele tem algo também que é novo, assim, eu já tive alguns casos, não muitos, mas alguns casos. Hoje tem muitos jovens aí na idade entre 20 e 25 anos que estão trabalhando, tá levando uma vida totalmente ativa, e aí ele começa a apresentar alguns transtornos, e aí ele é diagnosticado com a esquizofrenia. Isso está ocorrendo com muita frequência. Esquizofrenia também já Esquizofrenia é em um. jovens, né, de 20 a 25 anos. Só que aí, como eles geralmente esses jovens eles estão inseridos no mercado de trabalho, a esquizofrenia por si só, ela já é a própria doença já incapacita a pessoa para os atos da vida civil, sem curatela.
ela já incapacita. Então, essa pessoa ela tem direito da aposentadoria por invalidez, aí já é um benefício previdenciário. Eu estou pegando o gancho aqui, né? Então, a partir da hora que ela é diagnosticada, ela tem direito à aposentadoria, né? Porque a pessoa que quando ela manifesta a esquizofrenia, é um sofrimento muito grande para a família, ela já não consegue mais permanecer no mercado de trabalho, é um tratamento muito complicado, muito difícil, então às vezes a pessoa está ali trabalhando e está sofrendo com a doença, com os sintomas da doença e não sabe que ela tem direito de aposentar. Caramba, o Brasil, para exercer, para ter seu direito, realmente tem que correr atrás, não tem outro caminho. Tem, E se não correr atrás, não consegue de forma alguma. exatamente. Você acha desse papel que a Megaprev está fazendo aí com muitos advogados aí no Brasil inteiro e trazendo eles aqui para prestar essas informações para o público, para as pessoas saberem mais? O que que você vê de importância nisso daí? Primeiro, eu acho que a primeira importância, ela exerce um papel social muito importante, né? Eu acho que é o primeiro, essa questão aí de exercer, exercer um papel social. Isso aí é o primeiro passo, né? Quando os profissionais levam informação para a sociedade, você já tá fazendo ali o seu trabalho social. Então, que faz parte, todo profissional ele tem a obrigação de fazer a parte social. Então, acho que empresas como a Mega Prev são cruciais no papel de levar informação à sociedade. Segundo, eu vejo que gera aí uma interação, um network entre os advogados, né? Eu acho que é muito importante e traz também para os advogados atualizações. Até porque o nosso papel, né, é justamente fazer o quê? Primeiro, levar informação para as pessoas e fazer essas pessoas que estão querendo se aposentar, receber algum benefício, ter um advogado especialista para poder resolver essa questão para elas. Isso, inclusive, assim, é algo que é estatístico aqui no Brasil, é, a falta de informação, né? As pessoas não têm informação sobre o seu direito. É aquela história, a falta de educação, né? Assim, o investimento do governo na educação, a gente sabe que não é ainda nem metade do que precisa. O Brasil ele tem essa deficiência com relação à Isso, informação a das pessoas. informação. E o brasileiro ele não tem o hábito de ler, ele não tem o hábito de. Quem estuda uma Constituição Federal que tem os seus direitos básicos, geralmente é quem estuda direito, mas quem não sabe, lá, se você vai lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, eles têm lá a Constituição atualizada, fininha, todos os anos, para quem quiser pegar. Então, a pessoa sabendo ler, ela vai lá e pega, ali ela já ficaria sabendo dos seus direitos básicos, mas isso não é cultura do brasileiro, né? Então, empresas que trabalham como a Megaprev, levando informação, têm essa importância muito grande para a sociedade. E para nós, advogados, né, gera aí uma interação, um network, atualizações, né? O advogado que tem, às vezes, assim, é um bom profissional, mas tem dificuldades em produzir conteúdos também para ajudar levar informações também, ajuda o profissional que tem dificuldade em relação a isso, né? E a gente fica feliz de poder passar informação pro pessoal. Porque, cara, eu tenho absolutamente certeza que uma senhorinha lá no interior do Piauí, do Maranhão, às vezes tá rolando lá o YouTube lá e se depara com uma informação dessa daqui e ela saber que ela tem acesso a determinado direito, isso já acende uma lâmpada na cabeça dela que faz ela falar, poxa, a minha situação não é só essa. Tem chance de eu poder Tem. mudar a minha vida, ainda de eu receber algum benefício. E entrando com o advogado certo, entrando, procurando a informação certa, eu tenho absolutamente certeza que a chance dela conseguir isso é muito maior, não é Muito verdade? maior, é verdade. E, Felipe, a advocacia previdenciária ela é tão interessante. Eu já tive assim tantas situações interessantes, aqueles clientes assim simples do interior que ele fica tão, tão feliz. Eu já recebi no meu escritório galinha de presente, Galinha! galinha, cheiro verde, porco, sabe? Isso não é meme, isso é verdade. Sabe? Então a pessoa ela fica tão grata, né? Ela fica tão grata ali por alcançar aquele resultado que ela, Não ela tava no roteiro eu me emocionar não, viu?
É, Não tava mas no roteiro. Mas eu já recebi, e o cliente chega lá, ó, doutor, eu vim trazer, ó, eu tenho uma couve lá em casa, eu vim trazer para a senhora. Ela chega com um pacotinho de couve e te entrega. Eu já ganhei porco, já ganhei leite, já ganhei ovos, já ganhei galinha. Então, isso não é meme, isso é realidade, né? Hoje nós estamos terminando e agora terminando esse podcast. E eu agradeço muito sua presença aqui, tá? O Brasil inteiro também agradece, sem sombra de dúvida. E quem estiver vendo esse vídeo de onde é que estiver, eu tenho absolutamente certeza que essa pessoa vai estar mega feliz de saber todas as informações que foram faladas aqui. E eu te espero no próximo podcast. Eu agradeço, Felipe, pela oportunidade, né? Nós estamos aqui à disposição, né? Para à disposição da Mega Prévia, à disposição dos clientes que precisarem, né? E você que está vendo esse vídeo aí agora, tá? De onde é que você estiver, em qualquer lugar do Brasil, faz o seguinte: curte, compartilha e não deixa de se inscrever no nosso canal, que você ajuda cada vez mais a gente a alcançar mais lugares aí e outras pessoas, assim como você que está sabendo essa informação agora, possa ver o nosso conteúdo também. Tem mais um recado para dar, doutora Semires? Eu acredito que o recado é esse: é você estar está atento aos seus direitos, esteja atento aos seus direitos, né? Sempre que tiver dúvida, procure um profissional da sua confiança, um profissional mais perto de você e que você confie, né? Cuidado assim com qualquer informação de internet, né? Não é tão simples você ir lá no Google e colocar lá, porque o Google fala o que quer, né? Então, procure um profissional de sua confiança, procure assistir canais como a Mega Prev, que tem a responsabilidade de trazer informações seguras e verdadeiras. E não esqueça, não jogue os seus documentos lá, o seu papelzinho fora. Guarda que um dia você vai precisar. Não joga o papelzinho de vocês fora, a carteira de trabalho, aquela carteira velha, entendeu? É, Que tem uns 30, 40 anos aí que vocês vão precisar muito é, dela. A doutora Semir já falou disso daqui e eu tenho certeza que você vai guardar. Não joga fora porque o digital às vezes pode sumir os pode dados sem falhar, sombra de né? dúvida.